Boa noite, Gabriela. Boa noite, Zailan. A palavra é massacre, né? O que nós vimos nos primeiros 45 minutos foi um massacre de um time que está começando a se acertar e que é tecnicamente muito superior ao time do Vasco, que continua desacertado e tem limitações técnicas no elenco, né? Foram 4-0, poderia ter sido até mais. O Flamengo chegou a criar umas oportunidades claras, como o Gerson, por exemplo, tentou dar um balãozinho, mas chutou para fora, tentou dar um lençol no goleiro, chutou para fora. Outras jogadas também, que o Flamengo chegou na cara do gol do Vasco. Impressionante a facilidade do Flamengo de enfrentar esse time do Vasco, que, ousadamente, eu diria que irresponsavelmente, tentou jogar de igual para igual para o Flamengo. Os primeiros 15 minutos foram do Vasco. O Vasco é que propôs ao jogo, o Vasco que foi para frente, tá? Bastou um contra-ataque, um gol do Flamengo e o esquema ruiu completamente. Sorte do Vasco que o Flamengo voltou para o segundo tempo mais preocupado em se poupar, já que na quinta-feira tem um jogo importantíssimo contra o Racing pela Libertadores, do que em construir um placar histórico. Se o Flamengo tivesse voltado para o segundo tempo com a mesma vontade que teve no primeiro, o Vasco poderia estar saindo agora do Maracanã com uma daquelas goleadas que entrariam na história. Mas não, evidentemente o Flamengo preferiu tocar a bola, preferiu não desgastar muito os seus jogadores, né? O Sampaoli, logo na primeira substituição, foi extremamente defensivo, né? Tirou o menino Matheus França, que fazia até uma boa partida, botou o Vitor Hugo, que é outro menino muito talentoso, mas que tem características defensivas, né? Enfim, o Flamengo jogou esperando a bola, o tempo passar. O Vasco fez um gol de um pênalti discutível, vamos assim dizer, e ficou de bom tamanho para o Flamengo e de péssimo tamanho para o Vasco. Será que o Barbieri vai resistir? Essa é a minha pergunta. É um assunto para a gente daqui a pouquinho, até porque tem vários torcedores do Vasco pedindo a saída do Barbieri e a gente vai discutir aqui qual deve ser o futuro do treinador do Vasco. Ilan, quero a sua opinião também, sua palavra para definir esse clássico carioca, lembrando que a última vez que o Vasco venceu o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro foi no dia 27 de setembro de 2015, faz muito tempo, e aí o Vasco começa o jogo propondo mais, né, tentando jogar de igual para igual, como o Renato acabou de falar pra gente. O Maurício Barbieri tomou uma decisão ruim ao tentar jogar de igual para igual. Ilan, boa noite. Boa noite para você, Gabi. Boa noite, Renato. Boa noite a todo mundo que está nos vendo. Se provou ruim, né? A decisão se provou ruim, porque se o Vasco tomou 4 gols no primeiro tempo, né, exatamente quando tentou jogar de igual para igual, o Vasco até começou de fato o jogo estando até mais presente no campo de ataque que o Flamengo, mas isso aí não quer dizer nada, né? O Vasco não chegou a ameaçar, de fato, o Flamengo quando o jogo estava 0-0. Teve um cruzamento logo no começo do jogo, o Alex Teixeira cabeceou, sem muito perigo, e só foi ameaçar de novo, e praticamente na única vez que ameaçou no primeiro tempo, numa bola na trave do Pedro Raul, quando o jogo já estava 2-0. Ali poderia até aquela bola, se tivesse entrado, poderia até ter mudado alguma coisa no rumo da partida. Mas eu estou de acordo com o Renato, né? Há uma diferença muito grande entre os times hoje, na prática, no futebol jogado. Mas eu vou usar Renato usou uma palavra para definir o que foi o jogo: massacre. Eu vou definir o que está acontecendo com o Vasco também com uma palavra: preocupação é a palavra. Porque o Vasco tem 6 pontos em 9 jogos, ou seja, em 27 pontos disputados, perdeu 21, com o agravante de que conquistou os 3 primeiros, metade dos pontos que tem hoje, na primeiríssima rodada, aliás, num jogo incrível, né? Venceu o Atlético Mineiro fora de casa. Quem poderia imaginar naquela altura que o Vasco faria o que está fazendo no campeonato, né? Que estaria numa situação tão ruim 8 rodadas depois. Então o Vasco venceu na primeira rodada o Atlético Mineiro e depois, em 8 jogos, não venceu mais ninguém. Conseguiu apenas 3 empates e agora enfileira a 4ª derrota consecutiva. Está dentro da zona do rebaixamento, já não está tão perto assim de sair, é o penúltimo colocado, e eu nessa aí vou ter que concordar com o Renato. Será que vai segurar, será que vai resistir o Maurício Barbieri a essa derrota, a esses 4-1? O Vasco até fez um segundo tempo um pouco melhor, né? Alguém vai dizer, o segundo tempo foi 1-0 Vasco. Aquele pessoal que gosta de se apegar a esse tipo de coisa, o Vasco ganhou o segundo tempo de 1-0. Mas enfim, o Flamengo já estava se dosando, o Flamengo estava administrando, o Flamengo não queria mais se desgastar muito na partida, essa é a verdade, tirou o pé do acelerador, então ficou só nos 4-1.